Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Pós-FAG. Meu nome é Cláudio Bairros, faço parte da coordenação do curso de pós-graduação em Tecnologias para Unidades Armazenadoras de Grãos e Sementes, que acontece aqui no Centro Universitário FAG, e estamos já na segunda edição. Neste episódio Conexão Pós-FAG, vamos conversar sobre segurança do alimento e controle de pragas nas unidades armazenadoras. Estes temas são abordados no curso de pós-graduação em Tecnologias para Unidades Armazenadoras de Grãos e Sementes, mais especificamente nas disciplinas de Segurança do Alimento e Controle de Pragas, que será ministrado neste final de semana aqui na FAG. Para debatermos esses temas tão importantes no processo de pós-colheita e armazenagem de grãos, estão conosco o professor Marco Antônio Rotti de Oliveira, o professor Flávio Pilar Ramos e o professor Solano Garcia. Então, vou pedir aos nossos professores que façam uma breve apresentação, falando um pouco da sua formação, atuação profissional e suas experiências aí no segmento aí de grãos, de armazenagem, né? Vamos começar então aqui com o professor Flávio Pilar Ramos. Ok, obrigado. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Solano. Bom dia. Bom dia, professor Marco, a todos os nossos ouvintes. Então, meu nome é Flávio Ramos Pilar, eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Minha carreira profissional começou na área comercial, vendendo na parte de fertilizantes, e aí eu vim para a cooperativa, mandei meu currículo, vim para a cooperativa, fui selecionado e prestava assistência técnica, né, para grandes culturas de milho, soja, trigo, na cooperativa. E aí surgiu uma oportunidade na gerência de produtos, que é um setor da cooperativa que cuida de toda essa parte das unidades armazenadoras, né, que é responsável por toda essa guarda e conservação da produção dos nossos associados. Eu tenho 20 anos de cooperativa, parte desses 20 anos aí era como agrônomo mesmo de campo, e essa outra parte como analista de produtos agrícolas, que é uma área de suporte, apoio e orientação para nossas unidades relacionadas a todos esses temas tão importantes, né, da pós-colheita, que é a questão de cuidado do produto, segurança alimentar, né, que a gente tem que entender que aqueles grãos ali vão chegar na mesa do consumidor ou vai chegar, né, através de uma ração, né, para as criações. Então, isso é uma grande responsabilidade que a cooperativa tem nesse sentido. Perfeito. Professor Marco Antônio. Eu já vi que eu tenho uma semelhança com o professor Flávio aqui, que nós somos oriundos da mesma universidade. Olha só. Eu me formei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul também, eu sou nativo de lá, e ao longo de praticamente 40 anos eu trabalhei com a parte de criação de cultivares, inicialmente de trigo e maior parte do tempo com a de soja. E, então, sempre fui associado a manejo de doenças, né? E quando a gente fala em variedades, em híbridos, a gente está trabalhando com método genético, né? De controlar os patógenos, né? Os patógenos que produzem as micotoxinas, no caso nosso específico aqui do tema de hoje. E também, em 2005, eu passei a ser um professor da FAG também, paralelamente ao meu outro trabalho, mas sempre com forte inserção na parte de sanidade de plantas, que eu acho que é a minha contribuição que eu posso dar aí nesse período. Então, eu trabalhei a minha vida toda em duas vertentes, né? A parte de desenvolvimento, melhor, criação de cultivares e também sanidade, né? Montamos um laboratório de fitopatologia na época e se tornou uma obra bastante grande de atendimento, tanto interno como externo, e tivemos sempre uma grande interação com as cooperativas, né? Muito grande, e com as demais instituições de pesquisa.
E na parte de ensino aqui, o que a gente tem focado já nos últimos 7 semestres com os nossos acadêmicos é a necessidade de eles já irem para o mercado de trabalho sabendo que qualidade é algo hoje que tem um peso até maior do que o rendimento de grãos. E isso não é fácil a gente pensar, né? Sim. E pôr em prática isso, e analisar isso, né? Então, assim, de forma muito rápida, é isso que eu teria para... Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Ok. Professor Solano. Bom dia a todos. Bom dia, professor Flávio, professor Marco, professor Cláudio, a quem nos assiste. Meu nome é Solano Garcia, eu sou formado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário FAG. Eu atuo no agronegócio há cerca de 10 anos, mais voltado na agroindústria, né, onde eu atuo na parte de obras, planejamento de obras, acompanhamento de obras e execução de obras para unidades armazenadoras. Então, eu venho desse meio da construção das unidades armazenadoras para grãos e sementes. Estou acompanhando mais ou menos esse mundo, como eu falei, há cerca de 10 anos, em vários estados do Brasil, verificando as diversas características do produto, dos grãos e também a forma construtiva das unidades armazenadoras, conforme a perspectiva de cada estado e de cada segmento, ok? Perfeito. Então, passadas as apresentações, né, vamos evoluindo aqui. Tá? Professor Marco Antônio, o senhor já falou um pouquinho aí a respeito dos trabalhos desenvolvidos aí dentro da sua trajetória, né? E nesse final de semana aí o senhor já vai estar ministrando aí a partir de hoje à tarde, né? Essa disciplina aí de segurança do alimento, né? Dentro dessa segunda turma aí de pós-graduação que está acontecendo aqui na FAG, né? Poderia nos dar um breve panorama aí dos assuntos que serão abordados aí junto com a turma aí a partir de hoje à tarde? Pois não, Cláudio. Nós vamos compartilhar com esse pessoal que está nos dando aí a honra de estar com eles uma tarde, um pedaço da noite, né? Primeira coisa, nós vamos focar muito, assim, até com detalhes, da onde que começa toda essa questão qualidade, né? Que são naqueles organismos que estão lá na fase de produção das nossas culturas, né? O manejo das nossas culturas. Só para terem uma ideia, nós estamos... vamos pegar o estado do Paraná aqui, né? Que é um estado em termos de atividade agrícola, é um dos tops, né? Importante. Muito, muito importante. As tecnologias, etc., né? E mesmo num estado como o nosso, nós temos um nível de monocultura muito alto. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão. Isso vai contra a qualidade. Né? Todo ano no mesmo local. Tem exceções? Tem exceções. Mas se nós pegarmos as culturas de milho, de trigo, agora cada vez mais estamos produzindo menos trigo aqui no estado do Paraná, mas se pegar na região sul do Brasil, e mesmo a soja, nós trabalhamos com monocultura. Só para ter uma ideia, eu não vou explanar tudo, né? Então, esse pessoal que vai estar lá conosco, nós vamos tentar trazer eles para essa abordagem também, né? Se tudo começa aqui no campo, o que nós precisamos fazer para ter um reflexo positivo em toda a cadeia? Inclusive lá na mesa, lá no final, né? E é uma cadeia, não tem como nós separarmos em partes. Perfeito. Mas que nós precisamos conhecer todas as partes, sim. Então, hoje a gente pretende levar o pessoal 25 minutos, eu me programei, no campo, para eles fazerem uma coleta, não eu fazer. Eles vão fazer, eles vão ter uma ideia, né, da onde que a gente vai chegar com essas amostras do campo. São todas aleatórias, né? Não é eu que vou fazer, não mandei ninguém fazer, né? Certo. Então, acho que esse é o caminho que a gente vai ter aí, né?
informar também os grupos de patógenos que nós temos à disposição no campo. À disposição não, né? Estão no campo e que eles podem interagir em diferentes graus com o que nós temos no campo, né? Em diferentes graus. E essa interação é importante a gente conhecer ela com detalhes, porque os organismos produtores de micotoxinas, eles têm uma questão de tempo muito diferente da nossa, né? Nós temos que analisá-los eles em termos de horas, e não de dias ou de meses, né? Poucas horas, poucos dias é suficiente. 7 dias é um ciclo de um organismo que pode produzir, um esporo produzir mais de 1000 esporos, né? Coisas assim. Então é muito rápido. E isso a gente vai levar, claro, para dentro do silo. Como é que vai ser isso, né? Então é mais ou menos essa linha que a gente vai utilizar. Nós também pretendemos fazer algumas reflexões importantes, que a gente aprende muito com reflexões, né? A gente fala assim muito que o agro brasileiro é o celeiro do mundo, ó, coisas nesse nível, né? Perfeito. Então eu acho que isso tem que ser analisado. Se isso é um paradoxo ou é uma verdade, do ponto de vista de qualidade de alimentos. Ah, sim. Né? Então tudo isso a gente pretende criar com eles essa reflexão, né? A gente aprende muito com isso. E a outra questão é aquela do rendimento e qualidade, né? Produzir muito mais, ó, rendimento aumentando. É o que eu sempre fiz como melhorista, né? Nunca lançamos um material menos produtivo e com mais qualidade, né? Mas nós vamos ter que uma hora sentar e analisar isso de uma forma mais com o pé no chão, pensando qualidade, né? Então, basicamente, Cláudio, seria isso que a gente, em poucas palavras, é óbvio, né? Sim, sim. Perfeito. De forma resumida, deu para entender aí o que vai ser abordado aí com a turma aí. Professor Flávio, você irá ministrar a disciplina de controle de pragas. Quais serão os temas, quais serão os assuntos abordados dentro da disciplina em sala de aula? Ok, Solano, obrigado pela pergunta e aproveitando o gancho aqui do professor Marcos, né, que ele falou que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Sim. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, não só na questão da quantidade de alimentos que a gente pode produzir, mas também na questão da qualidade desse alimento que nós vamos estar fornecendo, né? Então, essa é uma preocupação muito grande do setor de pós-colheita, que vem evoluindo, né, com novas tecnologias, com novos equipamentos, com novas estruturas mais modernas, mais dimensionadas, né, para poder atender toda essa demanda que vem do campo, né, por parte do produtor, né, e também, pegando a outra fala aqui do professor, a questão do rendimento, ela trabalha meio que contra, né, muitas vezes uma questão de qualidade e de sanidade. Então, é difícil a nível de campo a gente conseguir equilibrar esses dois fatores. E na prática, né, aquilo que o nosso produtor quer ver é o rendimento, é valores que vai se traduzir, né, em termos de quantidade que ele vai entregar. Então vem o desafio nosso, né, da pós-colheita de realmente conseguir trabalhar esse produto dentro da nossa unidade, porque a gente sempre fala, né, e na armazenagem isso é muito comum, que a armazenagem não melhora a qualidade. Perfeito. Pelo contrário, nós temos que ser muito bom, fazer todas as nossas tarefas, fazer bem feito o nosso dever de casa, para não perder qualidade na armazenagem. Para não piorar, né? Para não piorar. Então, esse desafio é muito grande. Então, nós vamos abordar alguns temas, por exemplo, como o que é a segurança do alimento, o que é segurança alimentar, né? Quais são os impactos que nós temos sobre isso, o que as pragas representam, né, com relação a esses dois fatores, esses dois conceitos. Quais são as principais pragas que existem a nível de grãos armazenados, são diversas, né? Nós vamos procurar focar em algumas. Nós vamos fazer uma pequena prática também ali de identificação de pragas, com alguns insetos que eu consegui coletar a nível de campo, a nível de estruturas, né? Vamos falar um pouco da questão dos manejos, né, pertinentes para realmente a gente mitigar essa preocupação, essa infestação de pragas.
quais são os manejos que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que nós temos disponíveis, saber escolher qual a ferramenta é mais adequada para determinada situação, o comportamento das pragas, né, alguns aspectos biológicos, vamos falar de expurgo, né, vamos falar da questão de legislação, né, de receituário agronômico, né, as competências, vamos falar dos nossos defensivos aí que nós utilizamos na unidade armazenadora, quais são os mais utilizados, né, quais são as implicações de usar um ou outro, questão de carência, dose, enfim, é uma gama, né, de assuntos ali que a gente vai trazer, né, para os nossos acadêmicos ali para ajudar eles na tomada de decisão do dia a dia, porque na prática é isso que vai se traduzir, né? Nós, enquanto profissionais, nós buscamos resultados, né? E enquanto profissionais, nós estamos aqui para solucionar problemas e não empurrar o problema para frente. Então, esse desafio é bastante interessante, né? Mas eu acredito que vamos conseguir, junto com a equipe, junto com a turma, fazer um bom trabalho ali e tentar ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Isso. Só complementando o que os senhores, né, falaram, hoje, além da questão da segurança, nós temos a questão comercial, né, onde o maior comprador de produtos, né, do Brasil, a China, né, ela tem um controle rigoroso em relação às pragas. Recentemente nós tivemos a questão das pragas quarentenárias, né, micotoxinas, né. Então, além da comercialização do grão, do controle, né, do Ministério da Agricultura, do MAPA, né, Ministério da Agricultura e Pecuária, né, tudo isso complementa e todas essas informações serão passadas aos alunos da pós, né? Exatamente, Solano. E conforme tu menciona, né, essa questão das pragas quarentenárias, que estava sendo uma situação bastante crítica aí para o setor, né? Grandes tradings aí até meio pararam, né, de comercializar em determinado momento ali. E realmente, como que a gente consegue resolver isso a nível de campo? Porque uma vez que vem do campo, a gente não tem todas as soluções dentro de uma unidade armazenadora. Quando tu menciona a questão das pragas quarentenárias, que são principalmente o que estava mais em voga no primeiro momento, era a questão das plantas daninhas, semente de plantas daninhas, Isso, né? sim. Como sorgo alepense, leiteira, capim-carrapicho, carrapichão, né, que é o xantium. Enfim, são sementes que tu não consegue resolver a nível de só peneiramento. E a gente querer isenção é uma utopia. Hoje, na realidade que nós vivemos, é uma utopia. A gente não consegue alcançar. Nós temos ferramentas e métodos para tentar mitigar, muitas vezes, esse problema que vem do campo. Mas só na unidade armazenadora é difícil. E até um pouco antes, fazendo um retrospecto aí, até pouco tempo atrás, nós também estávamos enfrentando uma grande dificuldade via porto com relação a aparecer pragas, né, na exportação, aparecer pragas em caminhões que estavam indo para o porto. Chegava um caminhão lá, aparecia um determinado inseto, muitas vezes, que não é uma praga, por exemplo, de soja, mas eventualmente estava no caminhão, era reprovado aquele caminhão, e isso aí estava criando um problema extremamente grande para a cadeia, dificultando a questão de formação de lotes no porto, o custo, né, para redirecionamento dessa carga ou fazer algum tipo de tratativa. Então, isso aí acaba impactando muito a cadeia. E quando a gente está falando de commodity, as margens são muito estreitas, são muito pequenas. Então, qualquer falha, a gente acaba tendo um resultado negativo, né, que pode impactar principalmente na empresa que vai estar operando, né? Então, pegando um gancho aí, né, que o professor Flávio já comentou um pouco antes aí, né, da questão da segurança do alimento aí, que se tornou, né, ou a gente tem visto aí, agora mais recentemente, né, o pessoal está levando mais em voga essa questão da qualidade do grão, a qualidade do produto, né? E aí passa um pouco nessa questão de começa a ter aí uma mudança de paradigma, né? O professor Marco também comentava antes que nós temos que começar a olhar também não só a quantidade, mas olhar também a qualidade, né? Não adianta nós estar produzindo volumes extraordinários, mas depois não dando conta de manter esse grão dentro de uma qualidade, né? Ou, né, igual diz o professor Flávio, nós
piorando a qualidade dele dentro da armazenagem, né? Então aí começam algumas mudanças. Por exemplo, né, nós temos que, até um determinado momento, a gente falava somente em armazenar grão, né? Hoje em dia a gente já tem que falar em conservar o grão, que é um pouco diferente, né? Armazenar, né? Se entendia que eu recebi da lavoura, descarreguei na moega, fiz o processo de limpeza, secagem, mando para o silo e está lá, está tranquilo, está armazenado, né? Está guardado. Mas agora, né, agora não, já vem de um tempo, né, que vem mudando um pouco isso, que nós temos, não, quando eu coloco dentro do silo, tá apenas começando o meu trabalho, né, que a manutenção, a conservação desse produto lá dentro, às vezes é uma tarefa até mais difícil do que as anteriores, que foi de limpar e secar até chegar ao silo, né, por conta disso que o professor Flávio também comentou, que às vezes, dependendo como esse grão já chega na unidade, né, lá na unidade armazenadora a gente não tem tanto recurso para manejar esse grão de uma forma que você consiga, às vezes, resolver alguns problemas que já vieram, né? E aí entra isso que o professor Marco também estava falando, que é a gente cuidar já lá desde o campo, né? Os cuidados lá com a produção, né? Fazer as variações, as rotações de cultura para poder melhorar isso também, quebrar um pouco esses ciclos de doença que às vezes vai passando de um para o outro, né? Perfeito. Tem algumas normativas já que, né, trabalham com janelas de plantio e tal, já para tentar banir ou cuidar um pouco dessas questões, mas a gente sabe que tem alguns lugares que isso nem sempre é respeitado, né? E às vezes as pessoas estão fazendo isso, não têm o entendimento do que isso pode causar, às vezes, para numa proporção muito maior do que só naquela lavoura que ele está fazendo, né? Exato. Então é uma condição. E aí essa questão que o Solano também coloca, né, da questão da China, né, que também vai chegar um momento, né, como eles são grandes compradores, né, vai chegar um momento que eles também vão apertar um pouco na questão da legislação, da qualidade, vão começar a exigir um pouco mais de qualidade, né. Eles vinham num histórico de que estavam apenas consumindo volume, né, quantidade. Agora não, eles estão evoluindo lá também como país, como população, e eles estão melhorando a condição de vida lá dentro da China. E com isso, quando você melhora a condição de vida da população, a população começa a exigir produtos com mais qualidade, não só quantidade, né? Perfeito. Então, isso vai começar a voltar, né? Então, essas questões de normativas, né? Com certeza, é questão de tempo, elas vão começar a ser revistas, digamos assim, né? E alguns critérios que não eram analisados numa classificação de grão para exportação, por exemplo, vão passar a ser exigidos, né? E a gente entende que algumas coisas vão ser nesse sentido aí de toxinas, de pragas, de outros, né, outras condições, outras características que estão lá intrínsecas ao grão que vão começar a ser exigidas, né? Como é que se vocês veem isso? Isso é uma realidade? Vai acontecer em breve ou estamos longe? Como é que vocês enxergam isso? O pessoal, Cláudio e Solano, Flávio, eu diria que isso aí vai ser bem mais profundo do que a gente imagina, na minha visão, né? Talvez eu tenha uma visão um pouco diferente, porque eu estou meio de fora desse processo, né? Assim, fora da armazenagem, assim. sim. Isso. Então, talvez isso seja uma coisa positiva nesse tipo de atividade lá no trabalho que a gente vai realizar hoje, porque a gente vê isso de uma outra forma, né? Às vezes, algumas coisas, né? Que pode ajudar. Mas eu creio que a parte da rastreabilidade, ela vai ser mais exagerada, entre aspas, do que hoje está disponível. Porque nós vamos ter mais ferramentas para fazer isso. E quem tiver o dinheiro e quiser comprar algo superior, ele vai exigir isso. Nós já temos rastreabilidade inserida nessa cadeia, né? E bem inserida, eu diria. Mas tem coisas assim que eu diria que são coisas... Chega até a um certo exagero, né? O pessoal rastrear desde a lavoura. Qual a semente que foi semeada? Ah, mas não é a cultivar ou o híbrido. Onde ela foi produzida, essa semente? Já acompanharam isso? Particularmente não vi. Já tem coisas nesse nível aí com a União Europeia. E a China depois, em seguida, vai entrar nesse...
Então, a gente também tem que se preparar para esse tipo de situação, né? Então, não é o que produzir vende. Nesse mundo que nós estamos caminhando aí, a não ser que existam fatos que levem a uma perda muito grande de produções aí, produtividades e tal, ou guerras, ou coisas aí, que a fome passe a ser como sempre na história da humanidade ocorreu, né? Esses altos e baixos aí. Mas a rastreabilidade vai ser, a meu ponto de vista, assim, muito mais aprofundada, porque para quem pedir isso, é tranquilo. Para quem vai ter que executar isso, Nem tanto. nem tanto. Então, nós vamos ter que nos preparar já, né? Nós temos condição de nos preparar para isso, né? E quando a gente fala em rastreabilidade, hoje mesmo no Brasil já existe tecnologia para a gente predizer, e não é a minha área de atuação essa, mas eu estava lendo sobre isso, nós já temos condição de prever com mais ou menos até 30 dias numa determinada área, com uma determinada lavoura, né, se ela vai ter um déficit hídrico daqui a 30 dias. Claro, para que serve isso? Para quase nada, porque a não ser que eu tenha um sistema de irrigação, né? Sim. Mas eu só quero dizer como as coisas estão se refinando. A tecnologia está ficando disponível a esse nível. E não é assim numa parcelinha, não, pessoal. Tem coisa grande, vai para os satélites, a IA manejando todos esses dados climáticos segundo por segundo, né? Então, assim, isso aí vai cair. Estou puxando muito para essa área de rastreabilidade porque ela tem tudo a ver com qualidade, né? Também, né? Professor Marco Antônio, assim, então, complementando essa linha de raciocínio aí, né? Quais, na sua visão, seriam os principais fatores que comprometem a qualidade do grão durante o armazenamento? Com certeza é a qualidade que vem do campo, na minha visão. Porque, como o professor Flávio falou aí, a gente não consegue, no armazenamento, melhorar nada. Mas a gente consegue manter isso. Isso já é muito importante. Porque quando a gente fala vir do campo, tem uma questão também que me preocupa bastante, né? Esse olhar de fora aí que eu há pouco me referi. Nós temos hoje, para a próxima safra, uma estimativa diária de soja de 49 milhões e pouco de hectares. E milho. É um pouco menos do que isso. Eu peguei a soja porque é a cultura que tem mais volume, né? Como é que a gente vai pensar em qualidade no campo com uma área desse tamanho que vai de um ambiente desde semi-temperado aí na região sul até tropical lá em cima, né? Mas nós temos que nos preparar para isso. Por isso aquela questão do que eu me referi há pouco, né, o celeiro do mundo, né? Sim. Se tirar a qualidade fora do processo, eu não teria dúvida. Mas colocando ela nessa estrutura grande aí, né, que a gente tem de cultivo, essas janelas enormes, né, que tem outras janelas curtíssimas, como o caso da safrinha, segunda safra do milho, que é bastante curta, porque ela vai interferir na produtividade e também na qualidade, né? Então eu vejo que isso aí são coisas que a gente vai ter que trabalhar bastante, mas começar e começar rápido, na minha visão, né? Eu não sei se eu divergi um pouco, quiser dar mais uma perguntada ali para mim. É mais ou menos nisso, e eu também queria puxar esse ponto aí da questão de micotoxinas, aflatoxinas, essas questões aí, né? Isso já vem com o produto para dentro da unidade, ou isso é gerado já dentro da unidade, isso se multiplica dentro da unidade, vem uma proporção menor e ela... Pois é, são duas coisas, né? Eu vou resumir de uma forma mais didática possível. Nós temos 3 organismos que são citados aí na bibliografia como os mais importantes nesse quesito de produzir fitotoxinas, né? Ou micotoxinas, de fungos, né? Que são o gênero Fusarium, o Aspergillus e o Penicillium.
Esses fungos, o Fusarium, ele está sempre associado a cultivos. Se nós pegarmos aí trigo e milho, o Fusarium está sempre associado. Sempre associado. Ou no sistema radicular da planta de trigo, ou no grão diretamente, via a ocorrência da giberela, que é o mesmo fungo. Tirar o trigo da jogada e colocarmos o milho, nós vamos ter problema de colmo, podridão de colmo, o colo da planta, e também a espiga, ou seja, o grão diretamente. Tá? Então, eu diria o seguinte, o Fusarium, ele é de campo, mas as toxinas são produzidas também no campo, nesse exemplo que eu estou dando do Fusarium. Por quê? Porque as micotoxinas é uma forma que o fungo tem até de defesa. Quando ele se vê em estresse ou uma competição muito grande, ele produz. Esse é um raciocínio que se faz. E ele é um metabólito secundário, aquilo não é uma prioridade para ele. Mas quando ele precisa, ele produz. Isso é químico, a nível químico. Né? E já o aspergillus e o penicillium, eles se encontram muito associados ao resto cultural. Né? O Fusarium também. Só que o aspergillus e o penicillium se associam no final do ciclo, na pré-colheita em diante. Né? Então, esses dois, essa dupla, eles são considerados mais de armazenagem. Mas, a meu ver, eles Já vem do campo. eles já vão, né, já vêm do campo. Né? E esse ir para o armazenamento vindo do campo, ele lá dentro, como também o Fusarium, vão ter ou não condições a serem multiplicados. E nessa multiplicação, mesmo pelo aquele ambiente ser mais restrito, e vai ter concorrência também, vai ter insetos, vai ter uma série de coisas ali associados, né? Pode ter resíduos, que são as impurezas, né? Que são retiradas ao máximo, mas sempre fica alguma coisa. Isso aí é o que vai fazer todo o desenvolvimento de mais colônias ali desses fungos, né? E desencadear todo um processo de produção de micotoxinas ali, não tenho dúvida nenhuma. Né? Agora, cabe também a gente se antenar numa situação. Não é só esses 3 gêneros aí que estão envolvidos, tem outros, menos importantes, né? Menos famosos que nós vamos mostrar hoje também. E eles vão fazer parte disso aí também, né? Dessa gama aí. Que nem o professor falou dos insetos, né? Tem os preferenciais ali, mas tem também uma turma grande, A turma é grande. Então, a gente tem mas sempre tem uma menor ali que é a que realmente faz a maior diferença. Né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, os fungos, eles são muito complexos. Ao mesmo tempo, eles são muito simples. Porque as exigências deles são muito poucas. Né? Eu diria assim, umidade principalmente. Seja no campo ou lá, é a umidade. Por quê? Porque as estruturas desses fungos, que são os esporos, precisam de água para germinar e criar uma colônia. A temperatura, na visão nossa aqui de fora, né, do silo, quero dizer, né, a temperatura é mais um complemento. É o que vai ditar a velocidade do processo. Né? É um catalisador disso tudo. Né? Não é importante? Claro que é. A gente quer que a coisa vá lenta, que a gente consiga segurar. Né? Então, a água é fundamental. Né? E dentro dessa linha toda, também eu gostaria de colocar uma outra situação. Uma espécie de fungo pode produzir mais do que uma toxina. Isso é outra coisa que as pessoas não se antenaram muito bem. A não ser as pessoas mais estão de cabeça nisso. Né? E uma mesma toxina pode ser formada por vários patógenos diferentes. Então, existe... Né? Eu não tenho problema de
tais e tais micotoxinas, porque eu tenho só o fulano de tal lá, fiz o monitoramento, só tenho ele lá no meu processo de armazenagem. Mas daí tem que olhar, né? Pô, mas ele produz quais as micotoxinas? Sim, sim. Né? Pode produzir uma com um limite máximo tolerável muito rigoroso e pode produzir mais duas com um limite mais flexível, menos rigoroso. Então, isso é outra coisa que a gente tem que adentrar nesse estudo e entender que isso existe, né? Professor Marco, e completando, hoje o meio de transporte mais empregado para trazer o produto da lavoura até a unidade armazenadora é o meio rodoviário, né? E muitas vezes a gente se depara com uma situação na frente das unidades armazenadoras que é uma fila, às vezes, de carreta, uma fila de caminhões que estão trazendo o produto da lavoura ainda com umidade. E muitas vezes esses caminhões eles ficam ali 1, 2 ou vários dias na frente da unidade esperando para poder fazer a descarga e fazer o beneficiamento desse grão. Como que os senhores observam essa situação? Nesse período que o grão está em cima do caminhão, ele está desenvolvendo algum tipo de micotoxina? Ele pode estar desenvolvendo algum tipo de praga ou doença? Pode, e conforme o professor falou, a questão da umidade, né, Solano e Cláudio, quando a gente está falando de umidade, a gente está falando de atividade de água. Então, quanto maior a atividade da água, maior é o processo de evolução e desenvolvimento do fungo. E esse fungo sob estresse, conforme o professor falou, ele pode gerar micotoxina. Então, por isso que quanto mais cedo o produtor colher, em termos querendo tirar esse milho do campo, mas ele ainda está com uma umidade muito alta, isso é um problema, porque o tempo que vai ficar de residência desse produto, né, na carroceria do caminhão, enfim, e o tempo que ele vai levar para descarregar, o tempo que vai levar para o pessoal da unidade armazenadora conseguir tirar da moega, passar numa máquina de limpeza, colocar no secador, fazer todo o processo de retirada dessa umidade e até levar para a armazenagem, para daí começar um processo de geração, nós temos um lapso de tempo bastante largo, né? Um intervalo de tempo bastante grande. Então, isso é um fator que pode, muitas vezes, fazer com que esse processo fique mais acelerado de desenvolvimento desse fungo. Então, e o que dita, por exemplo, a velocidade, né, de descarga de uma fila, por exemplo? É o teu secador. O secador é o coração da unidade armazenadora. Até complementando, né, escutando a tua fala aí, né, Flávio, até eu ia dizer que então o secador é, bem dizer, a UTI da unidade armazenadora, né? Porque os grãos que chegam doentes até ele, dali para frente eles têm condição de começar a melhorar, né? Porque aí você reduziu a quantidade de água que tem nesse grão e dali para frente ele consegue dar uma estabilizada, né? Enquanto você não cessar esse processo que está dentro dele ali de atividade de água, né, e que vem muito forte até chegar no secador, ele não vai ter condição de melhorar, né? Mesmo passando na máquina de limpeza, ok, vai tirar as impurezas ali, grossas e tudo mais, mas o grão continua com um alto teor de água, né? Exato. Então, o secador é a UTI do grão, a UTI do grão, né? Dali para frente ele tem uma condição de, se for bem seco, bem condicionado, ele tem uma condição de dar uma sobrevida. Perfeito, exatamente. E quando a gente está falando nisso, está falando em fila, e óbvio que, né, que todas as unidades aí, elas estão preocupadas em atender o produtor, né, e trazer esse produto para dentro, mas existe uma limitação técnica operacional, né? Sim. E toda vez que a gente ultrapassa esse limite técnico operacional, tu está trazendo problema para dentro da tua armazenagem. Sim. Porque se tu não secar para a umidade que é a recomendada, né, com base nas normas, e essa umidade recomendada é mais pensando numa questão mais comercial do que do ponto de vista de armazenagem mesmo. Perfeito. Que seria, por exemplo, quanto menos úmido eu tiver meu grão, menos atividade de água, menos chance de ter uma proliferação de fungo, só que daí se eu secar demais o meu produto, eu estou perdendo comercialmente. Exatamente. Né? E além de eu estar secando mais do que aquilo que eu preciso, eu também vou criar um outro problema, porque eu vou deixar mais tempo de residência dentro do meu secador. E aí eu atraso a fila. A fila atrasa. A fila atrasa da mesma forma. Então, a gente precisa tentar achar esse equilíbrio. Então,
sempre que o produtor trouxer com uma umidade extremamente elevada, esse fator vai ser potencializado. Né? O que seria o ideal? O produtor, quanto mais seco ele colher, melhor, até para ele. Até para uma questão de descontos, né? De tabela de desconto. Mas existe o outro, a gente precisa entender o lado do produtor também, porque ele tem a preocupação de chuva, excesso de chuva, né, que vai também causar problema de qualidade desse produto já lá no campo, tombamento, tempestade que pode, né, se um fungo já atacou, né, o colmo, a raiz, o sistema radicular, esse milho vai tombar com maior facilidade. Então o produtor fica, né, a empresa dele está ali, né, está exposta. Né? Então, quanto antes ele tira, então isso é uma coisa que a gente precisa tentar equilibrar e entender e tentar fazer o nosso melhor em termos de unidade. Por isso que muitas empresas elas estão investindo cada vez mais em capacidade de secagem, melhores equipamentos, né, mais rápido. Só que quando a gente olha do ponto de vista da unidade armazenadora, o ritmo, né, de melhorias e de investimentos é mais lento do que aquele que tem no campo. Exatamente. Né? Tu tem caminhões maiores, né, com maior capacidade, com maior potência de tração, tu tem máquinas que colhem com maior velocidade, que tem maior capacidade, né? E aí ele traz toda essa produção muito rápida e às vezes num momento só. E aí a unidade tem que tentar, vamos falar assim, se virar nos 30 para poder atender. E aí isso é agravado por aquele fator que o professor Marco Antônio comentava também no início ali, né, de grandes volumes plantados e uma janela de colheita cada vez mais curta, né? Então, se a gente pegar agora, por exemplo, a safra do milho aí, nós temos uma janela aí de 30 dias, vamos dizer, aí de colheita aí, basicamente, numa determinada região onde está lá a unidade armazenadora, né? Naquela região ali vai durar uns 30 dias, né? Entre os mais adiantados e os mais atrasados, digamos assim. E aí acontece o seguinte, na primeira semana recebe normal, porque o fluxo é baixo, o secador está dando conta. Aí na segunda e na terceira semana, né, vai lá para cima o pico do recebimento, o secador não consegue, às vezes, dar conta e começa a dar fila. Aí depois na quarta ele já cai de novo. Né? Então, resumindo, tem 2 semanas que o secador, de certa forma, ele está superdimensionado e tem 2 semanas que ele está subdimensionado. Então, por conta dessa concentração até de plantio, né? O ideal seria, se fosse possível, fazer um escalonamento um pouco melhor dos plantios, das áreas, né? Mas isso é um trabalho bastante complexo. Né? Porque aí envolve o produtor, você teria que fazer um trabalho de conscientização, né? E é bastante complexo. Então, o produtor abriu lá a janela para plantio, ele vai lá e, se ele tiver 1.000 hectares, ele quer plantar aquilo tudo numa semana para já estar garantido e estar tranquilo, né? Então, o ideal seria escalonar um pouco melhor isso, que aí depois a colheita também ficaria, né, mais escalonada. Mas são coisas aí que a gente precisa construir junto aí com a sociedade e evoluir para poder melhorar a questão de qualidade, né? Com certeza, Cláudio. É um desafio grande do setor, né, da cadeia como um todo, né? Exatamente. Isso a gente olhando, né, até como está o clima esse ano, hein, se comparando com os 2 últimos anos, nós tivemos anos assim muito tranquilos do ponto de vista climático, né? Esse ano já está um pouquinho diferente com essa promessa de El Niño, já está mais frio do que o ano passado, já está mais úmido do que o ano passado. Então a tendência esse ano é de que essas questões de fungos, né, que estão atacando lá na lavoura, né, professor, já tende a ter uma incidência um pouco maior. Então, essa é uma preocupação aí que a gente precisa estar bastante atento, né, e tentar fazer o nosso melhor enquanto profissional lá na ponta para tentar mitigar essa situação. Né? E vai haver a pressão do produtor, se continuar o clima em se comportando da forma que está, vai ter essa pressão, entre aspas, né, do produtor querer tirar o mais rápido possível esse produto do campo para ele não perder qualidade lá, porque vai impactar no bolso dele. Exatamente. Né? Ele vai perder em termos de rendimento, vai perder em termos de qualidade, e isso se traduz num valor de mercado, de preço de lousa mais baixo, né? Com maiores descontos. Então, não é fácil, não é fácil, é um desafio. mas é um desafio. Eu gostaria de... Tem aquela questão que o Solano colocou ali há pouco, né, dos caminhões aí, é uma questão bem simples, bem simplista, né? Um caminhão com lona esperando para descarregar o seu produto, que é os grãos, no nosso caso aqui, nós chamamos isso tecnicamente de câmara úmida.
É uma câmara úmida. O que um fungo precisa? Na sua excelência, uma câmara úmida. Quando a gente recebe uma amostra do campo e não sabe bem o que é aquilo ainda, a primeira coisa que a gente faz é uma câmara úmida, antes até de fazer um isolamento. Ou a gente faz uma câmara úmida, deixa ela reservada e faz um isolamento para ganhar tempo. Então, isso já está ali, né? É uma câmara úmida. A espiga do milho, ela é uma câmara úmida. Aquela palha ali, né? É uma câmara úmida. Por isso que existe uma interação muito fabulosa ali com o patógeno. Né? Aí vem uma questão que é de técnica. Né? Quem escolhe, já que falamos no milho, o híbrido? O agrônomo? Espero que sim, né? É normalmente uma recomendação. Deveria ser, né? Deveria ser, sim, né? Então, Uma recomendação eu como agronômica. agrônomo, se eu tivesse assim um treinamento e uma preocupação na questão qualidade, eu ia escolher um híbrido com melhores condições de prestarem essa qualidade, de participarem dela, de alguma forma. Como, por exemplo, um bom empalhamento. Tive que retardar a colheita por uma chuvinha ali no meio do processo, né? Eu sei que aquela câmara úmida ali ela vai ser menos importante porque está bem empalhado. São pequenas coisas, pessoal. Sim. E a qualidade é um somatório de pequenas coisas. Não tem nada, a meu ver, que vá resolver isso. Está resolvido, né? E então essa é uma questão que eu vejo, né? É uma câmara úmida e câmara úmida é o que dá suporte a esse patógeno. Então a gente tem que, sabendo disso, né? Fazer algo que minimize isso, né? E vai passar pelo produtor e tal. Nessa questão de passar pelo produtor, o que o Cláudio se referiu ao escalonamento da semeadura. Tem um cidadão, que eu não vou lembrar o nome, nunca pensei em falar isso agora aqui, mas ele é lá do Oriente Médio e já viveu há mais de 1.200 anos. Ele deixou um legado aí sobre agricultura fantástico. Tem no YouTube aí para quem quiser ver, é fantástico. É muita coisa escrita e desenhada. E como é que um cara tinha essa percepção, né? E ele coloca lá que o escalonamento, eu vou traduzir um pouquinho diferente, né? O escalonamento de semear algo, de cultivar algo, é uma forma de você diminuir riscos. Sim. Então, nós temos no século XXI, e para mim isso faz todo sentido. Em 49 milhões de hectares de soja e quase 30 aí de milho. Né? Milhões. Só que a gente percebe que essas questões parece que elas não têm mais espaço. Né? Então, a gente fica um pouco preocupado, né, nessa situação aí. O tempo sempre vai ser vai estar contra nós, né? O tempo que eu digo minutos, em horas, né? Uhum. Sempre vai estar. Se esperar mais lá na fila, né? Vai ter problemas. Se secar muito, vai ter problemas técnicos. Se secar menos, vai ter problema também. Também, Então, né? São pequenas coisas. Nós vamos ter que entender essas pequenas coisas. Nós vamos ter que ser especialistas em pequenas coisas. E eu, como um especialista numas pequenas coisas, eu preciso saber do professor Flávio. O que ele tem de pequeno ali? Porque a gente precisa ter essa associação. Senão a gente acha que enxerga, mas está uma visão embaçada, né? Então, esse aspecto aí. Uma das coisas que acontece, que também cai nesse meio, é a colheita, que ela é interrompida, né, por uma questão climática. E nós chamamos isso de retardamento de colheita. Então, uma colheita que já era para ser, por exemplo, hoje, ela vai ser retardada para daqui 5 dias, ele não tem a qualidade daquela anterior. No campo. E tem como a gente fazer isso? Mostrar? Tem. Eu, inclusive, queria mostrar isso, mas o tempo era muito curto, né, para fazer as colheitas e deixar lá no campo mais tempo, né? Tem como a gente fazer de uma forma sem precisar nem falar. Só mostrar as placas para o pessoal.
está melhor? Essa. O resto é da mesma? Se a gente disser que é da mesma, não vão acreditar. É tudo muito simples, essas questões. Mas elas estão ocorrendo e cada vez ocorre em maior área, porque só está aumentando as áreas. E o nosso cliente lá fora está cada vez mais exigindo questões de qualidade. Então, vai ser uma boa conversa nesse sentido aí, né? O retardamento de colheita é algo também que não tem muito o que fazer. Talvez o escalonamento. Por isso que eu achei interessante sua fala aí nesse sentido, né, Cláudio? Uma coisa antiga. Né? Sim. Agora tem que ver se o produtor, por que ele não faz escalonamento? Eu sempre comento com os acadêmicos que tem ações nossas de manejo de doenças que o custo dela é zero. É zero, não custa 1 centavo. Mas a gente não faz. Professor, e complementando isso, né, a gente vem falando da lavoura, dos fungos, né, do que pode acontecer na lavoura, né, e adentrando um pouco dentro da unidade armazenadora. Nós temos também um grande número de pragas dentro da unidade armazenadora. Quais são as principais pragas que nós temos dentro da unidade e que tipo de prejuízo essas pragas elas podem causar dentro da unidade? Bom, Solano, assim, conforme a gente tinha falado na fala anterior, são grandes os insetos que colonizam aí uma unidade armazenadora. Mas dentro dessas pragas, a gente primeiro tem que tentar separar elas em 2 grandes grupos, né? Que nós temos as pragas primárias e nós temos as pragas secundárias. Dentro das pragas primárias, o que são pragas primárias? São pragas que elas têm uma capacidade de atacar diretamente o grão, ou seja, eles têm uma capacidade bucal de se alimentar que ela consegue degradar esse grão, consegue furar e se alimentar do germe, do endosperma, do amido e assim por diante. Então, são pragas são mais especializadas nesse sentido. Quando a gente vai para as pragas secundárias, são pragas que elas não têm essa mesma capacidade, né? O aparelho bucal não é tão desenvolvido, não é tão resistente, não é tão forte que ela consegue ter essa mesma atuação. Mas não é que por elas não atacarem o grão, que elas são menos importantes que as demais, né? Porque as duas, num sistema de armazenagem de uma unidade, elas vão causar problemas do mesmo jeito. Umas um pouco mais intensas em função do ataque mais direto, mas esse ataque direto vai gerar, né, essa segunda colonização, que são essas pragas secundárias que vão se alimentar desse fragmento de grão, dessa farinha de grão que a praga primária ela acabou ocasionando. Então, são esses 2 grandes grupos. Se a gente pegar com relação às pragas primárias, quais seriam as principais, assim, que ocorrem, tem uma ocorrência maior, tem uma frequência maior? Os citófilos, né, é um deles, que o apelido dele é o caruncho, né, todo mundo chama de caruncho. Aí temos a rizoperta, né, que é um outro inseto também muito importante, né, principalmente na cultura do trigo, no trigo armazenado. E as traças de forma gerais, né, as mariposas, que daí pega Hefestia, Citotroga, Plódia e assim por diante. Então, essas 3 a gente pode elencar elas principalmente como pragas primárias. E aí nós temos as pragas secundárias, que as principais seriam o Tribólium, né, o Criptoleste, o Oryzéphilos, que são pragas que acabam estando junto no meio de resíduo, naquela concentração maior de impurezas, poeira, sujeira dentro de uma unidade armazenadora, e elas são grandes, pela mobilidade, pela ação delas, elas têm uma grande capacidade de espalhar, vamos falar assim, os esporos do fungo que podem estar na massa do grão. Então, elas são vetores que podem estar piorando essa condição de armazenagem. Então, não só pelo ataque direto da praga, mas também por essa parte mais indireta, que seria essa disseminação aí de outros vetores, outros organismos, micro-organismos, como fungo, bactérias, né, que eles vão estar disseminando nessa massa de grão. Então, é por isso que é importante a gente conhecer o hábito de cada praga, né, e ver que tipo de ferramenta nós vamos adotar para conseguir mitigar o problema dessa infestação numa unidade. E pegando um gancho nisso, professor Flávio, quais são as medidas hoje que podem ser adotadas para prevenir as pragas ou controlar as pragas? Que tipo de ações nós podemos fazer dentro da unidade armazenadora para conter as pragas? Bom, primeiro, ter planejamento, né?
planejamento daquilo que se quer fazer e conhecimento da equipe naquilo que precisa ser feito. Né? Isso começa desde o gerente da unidade até o último escalão ali da equipe, certo? Nós temos diversas ferramentas que elas devem ser usadas em conjunto. Né? Uma ferramenta isolada, não vou ter o resultado esperado. Exemplo, se eu ficar só na dependência do inseticida químico para controlar a praga, eu não vou conseguir ter êxito, né, e eficácia nessa situação. Então, o que eu preciso fazer? É o manejo integrado de pragas, né, que é uma sigla bastante conhecida aí, que é o MIP. Né? Então, o MIP, o que consiste? É o uso de estratégias e ferramentas através de um planejamento. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar melhor esse meu grão, para ter menos fragmentos lá dentro da massa de grãos, né, para que eu possa, por exemplo, fazer uma aeração de uma maneira melhor, para que eu abaixe, resfrie o mais rápido possível a temperatura da massa de grão. Eu abaixando a temperatura da massa de grão, eu consigo diminuir essa velocidade, muitas vezes, da proliferação desse inseto dentro da massa de grãos. Eu vou trabalhar, de repente, com alguns inseticidas preventivos, posso fazer um tratamento numa correia transportadora, né, fazendo o uso combinado, né, de determinados inseticidas, trabalhar com a questão do expurgo, fazer um monitoramento para ver qual que é o melhor momento para fazer a entrada de um expurgo, por exemplo. Então, são várias as ferramentas que a gente tem disponível que a gente pode adotar, né, e dentro delas, se a gente fosse elencar assim, qual que é a principal, é a questão da limpeza da unidade. Nada disso faz sentido, né? Nenhuma dessas ferramentas, dessas estratégias faz sentido num manejo integrado de pragas se eu não tiver principalmente a limpeza da unidade armazenadora como um todo. E esse é um dos principais fatores assim, que acaba dificultando. Por quê? Vamos imaginar uma casa, né? A dona de casa lá que tem que limpar a sua casa. Se ela limpar a casa todo dia ela vai tirar a sujeira de lá. A unidade armazenadora multiplica-se isso. Né? A unidade parada por si só ela já gera impureza, já gera sujeira. Então, muitas vezes as nossas equipes, né, de forma geral, são enxutas para tocar uma unidade armazenadora. Então, cai nessa questão de mão de obra. Aí tu vai para a questão cultural, é até pior, né? Porque o homem não... limpeza é coisa de mulher. Já foge da vassoura. Já foge da vassoura. O cara, quando pega uma vassoura, ele às vezes dá uma varridinha lá, deixa num canto e não junta. Então, tem alguns outros aspectos assim que se a unidade, por isso que é importante todo mundo pegar junto. Todo mundo pegando junto, a coisa realmente vai acontecer. E 70%, eu diria, do controle de pragas de uma unidade armazenadora passa por essa questão de uma limpeza, de uma lavagem, de estruturas, de equipamentos para poder realmente ter o sucesso nesse controle. Outro dia eu até brincava com um gerente de unidade armazenadora, né? E tem alguns cargos que têm que começar a ser criados lá dentro da unidade, né? Nós temos lá, por exemplo, o maquinista, o secadorista, né? O cara do tombador, né? E nós temos que começar a implementar o zelador, né? Dentro da unidade armazenadora, né? Porque, pegando até o gancho aí do Flávio, né? A gente tem visto aí, pela evolução e dentro dessas nossas conversas, né? Que realmente a limpeza ela tem se tornado cada vez mais importante dentro das unidades, né? Por uma série de questões, né? Então, seja para a questão de eliminar a questão de insetos, né? De fungos, né? A questão de preservação do grão, tanto quanto a questão de evitar acúmulo de pó, evitar risco de explosão, né? Então, tem tanto a segurança da estrutura quanto a segurança do produto que está ali armazenado, né? Então, é um cargo que vai ter que começar a ser pensado e como diz o Flávio, e não adianta ser né? Tem que ser uma escala de profissionais que não é tão pequena, porque gera muita coisa. E aí, principalmente no momento da safra, né? As outras funções que eu falava, né? O cara do tombador, o secadorista, o maquinista, eles estão envolvidos na atividade fim dele ali, que é a operação. Então, ele não tem realmente aquele tempo para se preocupar com limpeza no período da safra. E é justamente nesse período que gera mais sujeira, mais poeira, mais pó e tudo mais. Perfeito. Eu acho que essa sensibilização da equipe como um todo, né, do que precisa ser feito, e a partir do momento que a equipe compra a ideia, né, que a gente consegue fazer essa sensibilização, essa conscientização, eles conseguem perceber benefício em outras coisas.
né? Porque o benefício não é só para o controle de pragas em si, mas é muito Sim, melhor tu com estar certeza. numa unidade mais limpa, mais organizada, né? O ambiente de O ambiente trabalho fica de muito trabalho melhor, né? fica muito mais produtivo, né? Então, passa-se a perceber outros benefícios, ganhos. outros ganhos nesse sentido, né? Do que simplesmente o controle, né? Perfeito. Eu teria só uma complementação. O professor Flávio falou há pouco de uma questão do caminhão que foi descarregar uma carga lá no porto, né? E tinha insetos que não foi da onde saiu o grão, né? Possivelmente foi nesse translado, Sim, né? pode acontecer Então no traslado. imagina, tudo isso que você está falando aí, né, professor? Ainda pode... Exato. Mesmo fazendo todo o dever de casa, nada Não está garantido. não está garantido que chegando lá produto. não pode, né, acontecer uma infestação ainda. Então é bastante rígido a coisa, tem que ser. Perfeito. Mas, professores, foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. Infelizmente, o nosso tempo já esgotou, né? Porque chegamos apenas na metade dos assuntos aí que a gente queria discutir, dos temas, né? Então, o restante vão ter que participar da aula lá durante o final de semana para a gente poder continuar aí na discussão, né? Então, gostaria de agradecer, né, vocês aí pela participação e pela troca de conhecimento aqui no Conexão Pós-FAG, né? E desejar aos dois professores aí que vão estar conosco aí nesse final de semana aí uma boa aula, né? Uma boa interação com a turma lá. Já vimos aqui nessa pequena amostra aqui, né, que o assunto é muito interessante, muito importante dentro do segmento do pós-colheita e da armazenagem, né? E quem tiver interesse aí em aprender mais sobre o tema, né, estamos aí com esse curso aí de pós-graduação em tecnologias para unidades armazenadoras de grãos e sementes, que é justamente a oportunidade de fazermos essas discussões desses temas junto com profissionais da área, com pessoas interessadas que estão ligadas a esse segmento que é tão importante aqui dentro da nossa micro-região, digamos assim, né? Que é uma região muito forte de produção agrícola, né? A nível de país, a nível de estado e principalmente aqui na região onde nós estamos. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Cláudio. Até a obrigado, próxima. Solano. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Solano. Uma satisfação. Obrigado, até a próxima.